Inclusive, você tá pra lançar um e-book aí que eu já estou Isso, o muito e-book atenta novo porque eu do quero. Mahmoud vai ser 10 técnicas de punheta. Aqui eu posso falar punheta. Pode. Lá no Instagram, pra arrasar com as mãos. Arrasar com as mãos, caralho. É punheta, porra. É bronha! Bronha, 5-1. Entendeu? 10 técnicas de boquete, 10 técnicas de penetração e mais 5 técnicas pra mulheres que transam com outras mulheres. Olha! E onde é que você pegou essa dica das mulheres que transam com outras mulheres? Você tem amigas aí pra consultar, pra te dar umas dicas? Na verdade, eu comecei a receber muitas perguntas, né, de lésbicas, de bissexuais. E, na verdade, tudo que tá no e-book, embora ele seja numa linguagem extremamente fácil e popular, ele é baseado em coisas científicas. Tipo, em artigos científicos, em livros da área da sexologia. Então, eu tenho minhas fontes ali em estudos e nessas fontes tem os dados de que essa técnica foi testada por tantas mulheres e ajudou a melhorar o orgasmo em tantos porcentos. Então, a sexologia, o estudo da sexualidade humana é uma ciência. E quando que começou a ser estudado mais profundamente? Começou a ter esse tipo de... Então, o primeiro livro voltado a transtornos da sexualidade, a doenças relacionadas à sexualidade, surgiu no final dos anos do século XIX, os anos 1800, lá por 1885, né? Que é o Psicopatia Sexualis, do Krafft Ebing, que ele descreve que ele é considerado o pai da sexologia, né? Ele descreve ali vários casos que ele considerava transtornos, né? Só que nesse livro só tinha casos de pessoas que eram homossexuais e alguns outros casos, assim. Mas a maioria era isso, porque na época era visto como algo doentio, né? Infelizmente. Porque era visto como parâmetro da sexualidade, a sexualidade do homem hétero, né? Tanto que também tem outro estudioso nessa época que surgiu, que é o Havelock Ellis, que propôs o primeiro ciclo de resposta sexual, que era o tumescência-detumescência, que é o de ereção e não ereção. Né? Mas esse, se a gente olhar, não descreve necessariamente o da mulher. Tanto que o clitóris não era conhecido naquela época. O clitóris só foi estudado pela primeira vez em 1998. Nossa, muito tempo depois. Isso. Então era visto de uma forma muito biológica, muito heteronormativa. Daí depois veio Freud, que revolucionou, né, com a psicanálise, porque ele falou que a sexualidade não se resume ao sexo. A sexualidade não é só piu-piu dentro da periquita, não é só a penetração, é muito mais do que isso. A sexualidade não é só o ato. Né? Só que só depois dos anos, a partir da Segunda Guerra Mundial pra frente, que começou uma sexologia baseada na evidência. Né? Aí a gente tem os estudos do Alfred Kinsey, lá no Instituto Kinsey. A gente tem os estudos de Masters e Johnson, que realmente botavam aí duas pessoas para transarem e conectavam aparelhos para ver como funcionava. Aí sugere o primeiro ciclo de resposta sexual baseado na evidência. Veio a Ellen Kaplan também. Tem os estudos Sheer Height, que escreveu 2 relatórios, um dos homens e um das mulheres. Depois vem uma onda de falar, gente, mas peraí, a sexualidade não depende só de uma coisa biológica, então ela não pode ser completamente medida. É muito mais subjetivo do que a gente fala, do que a gente imagina. Então, veio a Rosemary Basson, que revolucionou o estudo da sexualidade feminina, e ela fala que a sexualidade ela é perpassada por 3 dimensões, que é uma biológica, uma psicológica e uma sociocultural. E quando a gente fala de sexo, a gente tem que abordar essas 3 dimensões. Não é só hormônio, não é só o relacionamento, não é só a criação, é tudo junto. Como tudo no ser humano, né? Que não é... Não se pode reduzir o ser humano a uma visão só. A gente é um conjunto, né, de coisas. Na sexualidade não poderia ser diferente. Exatamente. Você citou muitos nomes, assim, pelo que você está falando... É muito forte esse estudo há muito tempo lá fora, mas aqui lá no fora. Brasil... Mas aqui tem muitos estudiosos, assim, tem a Carmita Abdo, que foi minha professora. Ela é psiquiatra, não é? Ela é psiquiatra e ela é especialista em sexualidade. Ela era coordenadora da pós que eu fiz lá na USP, que é do Prosex. E ela fez os estudos, o estudo da vida sexual do brasileiro. Ela é bem renomada aqui no Brasil, lá fora. Tem Oswaldo Rodrigues, que é do Impassex, que é outro instituto aqui em São Paulo. Ele tem um livro maravilhoso sobre
sobre parafilias, sobre transtornos parafílicos. Também ele fez uma parte muito interessante, muito importante da minha formação, a leitura dele. Para uma pessoa ser sexóloga, ela precisa ser psicóloga? Então, precisa ter uma formação em algum curso de ensino superior, de preferência da área da saúde, né? E depois fazer uma especialização em sexologia, educação sexual, terapia sexual, certo? Para atendimento, o ideal é que ela seja formada em algum curso da área da saúde, né? Então, geralmente, fisioterapia, medicina ou psicologia. E para ser educadora sexual, pode ser qualquer curso de ensino superior. Mas então precisa ter um ensino superior. Com certeza, porque a sexualidade é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, como eu disse, ela é perpassada por várias dimensões e tem que ter um entendimento desse. Então, por exemplo, quando a pessoa faz uma formação em medicina, ela vai ter um entendimento geral sobre aspectos biológicos, hormonais, fisiológicos que interferem na sexualidade. Depois ela vai fazer após e vai poder atender. A mesma coisa, o psicólogo, ele vai ter uma visão dos aspectos psicológicos e de relações sociais que interferem na vida do sujeito como um todo e na sexualidade dele. E ele vai então ele vai conseguir dar um atendimento mais abrangente. Você estava falando para mim nos bastidores que você nem sempre foi assim, né? Tão espontâneo, não, era falando extremamente técnico, extremamente academicista, mas a internet me levou para outro caminho e eu não me arrependo, porque internet é vida, gente. Você achou que passar uma seriedade, assim, ia te fazer ser mais respeitado como profissional? Sim, dentro do mundo acadêmico. Mas eu sempre também tentei encontrar um emprego, dando aula em alguma particular. E eu sempre era recusado, apesar de ter um currículo muito recheado. Eu sempre me dediquei muito na graduação, na pós, porque eu sempre quis seguir carreira acadêmica. E fui levando não, depois de não, depois de não. E aí o que me sobrou foi a internet. Eu tinha entrado no BBB, ganhei um público que, na verdade, não veio atrás de mim por ser sexólogo, mas veio atrás de mim por causa do programa. Só que parte muito pequena desse público veio para mim porque eu sou sexólogo e queriam saber mais. E aí eu fui produzindo conteúdo para essa pequena parte foi me indicando. E hoje, 2 anos ou 3 anos depois, eu consegui mudar. Na verdade, em 1 ano já consegui mudar meu público. De eu abrir meu direct e ter gente perguntando como dar o cu ao invés de falar alguma coisa de reality. Que nem sabe que você é do BBB e tal. Então, isso foi muito importante. Porque as pessoas acham que é só você ter milhões de seguidores, significa que você tem autoridade, que você pode vender o curso ali de sexo. Mas, na verdade, eu não tinha nenhuma. Eu tentei vender um curso lá, logo depois que eu saí, não deu certo, porque eu não tinha autoridade. Então, eu tive que construir essa minha autoridade, né? Então, do jeito que tá... Aparecer com a rola na cabeça foi muito importante o tempo todo.